É difícil também, às vezes, a gente sem os autos, sem olhar o que está acontecendo, a gente fazer acusações. Mas, aonde há fumaça, há fogo. Então, é algo... Quando esconde, tem fumaça, né? Vamos analisar, vamos verificar e se esse não vai ser um exemplo que se comprove, nós temos no passado vários exemplos que se comprovaram. Não é por nada, não é a troco de nada que o legislador, né, inseriu lá na Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Combate à Corrupção, de 1992. Pasmem, coincidência do destino, sancionada pelo presidente Collor, que veio a ser questionado, dentre outros atos, por atos de corrupção. Nessa lei tem um dispositivo, num dos artigos da lei, lá no seu artigo 9º, 10 e 11 da Lei 8.429, um inciso que diz o seguinte: é ato de improbidade quando você tem, é até um artigo que é questionado por alguns doutrinadores, quando você entrou na coisa pública e o seu patrimônio é incompatível com o salário que você recebe. Então é um indício forte, sim. Claro que você vai ter a contraprova. Olha, eu tenho esse patrimônio porque eu recebi uma herança, eu tenho esse patrimônio porque eu ganhei na loteria. É claro que às vezes, nós já sabemos que teve um deputado uma vez que disse que ganhou 120 vezes. Ganhou 120 vezes. O homem era sortudo. Né, Vânio? Quer dizer, deve ser santo hoje, porque já morreu. Deve ser santo, Quer dizer, mas de qualquer forma o que eu quero dizer é que, claro, né, a gente tem que analisar cada caso concreto e naquele caso buscar uma solução justa e a punição. Agora, sem dúvida alguma, a impunidade, o exemplo, ele gera um desânimo popular. Porque a pessoa vê, calma aí, está comprovado isso, ele está aí, não foi para a cadeia, está muitas vezes livre. As prisões estão sendo muito questionadas, né? Porque veja bem, eu não vou defender aqui a prisão de A ou de B, nem do caso específico X ou C. Mas no Brasil é algo muito engraçado, que quando você vai numa favela, vai num morro, a polícia invade lá e prende um traficante e outras pessoas, e eles saem algemados e vão para a delegacia, não se questiona, não se fala nada. Agora, se vai numa grande residência de um eventual grande empresário que está envolvido numa denúncia grave, com grandes indícios, não foi condenado ainda? Não foi. Agora, a prisão em países do primeiro mundo é na segurança do próprio acusado. Ser algemado é um ato de segurança do policial e do próprio investigado. Aqui é constrangimento? Não, aqui é constrangimento. Constrangimento quando bate em pessoas que detêm o poder econômico, detêm o poder político, o poder de autoridade. Porque lá na favela, quando o mais humilde é algemado, isso é um ato de segurança nacional. Quer dizer, essa inversão de valores, essa aplicação, né? É claro que não tem que ser 8 ou 80, não é porque o cara tem posses que ele tem que ser, não, vai ter os seus direitos respeitados, mas vai ser preso como qualquer outro. É isso. A gente não pode aplicar a lei no Brasil conforme as conveniências. Com distinção, né? Exatamente. Né? Então é algo que a gente tem que amadurecer. E a própria imprensa, ao lado de todas as nossas instituições, tem que amadurecer isso também. Né? Porque é a primeira, muitas vezes, questionar a atitude. Agora, grampo, se o grampo é legal, se existe uma ordem judicial, é a chamada interceptação telefônica, né? Dito popular grampo, é um instrumento fantástico que deve ser usado contra o crime organizado. Agora, o grampo ilegal não. Aquele grampo feito sem autorização judicial deve ser condenado, é evidente. Agora as pessoas pegam às vezes um grampo ilegal para tentar esconder o que está acontecendo. Não, olha, esse grampo aqui que teve aqui não foi ilegal. Esse foi, e aqui diz isso, ó. Quer dizer, isso tem que ser aproveitado. Então, o próprio corrupto, aquele que está envolvido numa investigação, usa uma deficiência, usa, às vezes, a exceção, que é o promotor que quer aparecer, que é a prova ilegal. A exceção é essa. A regra é a prova legal. A regra é o membro do Ministério Público fazendo a sua parte, fazendo o seu papel. Então, se usam as exceções, e não sou eu que estou dizendo isso, é a maior estudiosa do país, da magistratura, dos juízes e do Ministério Público, que se chama Maria Tereza Rezec. A Maria Tereza diz com todas as letras, as exceções, os equívocos dessas instituições acabam servindo de desculpa para aqueles que não querem que o Ministério Público investigue, para aqueles que não querem que o Ministério Público busque a punição de corruptos e criminosos. Essas exceções que ocorreram, por exemplo, no caso da Daniel Dantas, né, desestimulou a ação da Polícia Federal, né? Veja bem, a Polícia Federal... Supremo, o senhor acha que ele agiu certo? O delegado? Não, o Supremo Tribunal Federal, quando restringiu, né, ou legalizou, entre aspas, do modo do Supremo,
o uso das algemas? Na verdade, o que a gente tem que botar em mente, assim, é muito difícil a gente falar de casos concretos, eu digo isso não querendo fugir de perguntas, mas que às vezes a gente comete o risco de ser injusto. Aquele caso concreto, tem situações que foram lá apuradas que a própria mídia não trouxe para a população. Eu mesmo não tenho acesso, porque eu tenho acesso aqui aos meus processos. Então você fala, naquele caso do Daniel Dantas, não sei. Mas, ao que tudo indica, pelo que está sendo generalizado na mídia, o Supremo Tribunal, na minha opinião, quando fez a referência sobre as algemas, eu acho que deu um passo atrás e justamente dizendo, olha, por que não disse isso antes, então? Né? Quando tantas pessoas de menor poder aquisitivo, de menor poder político, de menor poder econômico, eram algemadas. E sabidamente, né? Isso ocorre em todo o país. Né? Por que o Supremo não questionou isso? Por que só agora está questionando? Nem 8, nem 80, né? Vamos analisar cada caso concreto. Mas eu, particularmente, sou um crítico do Supremo. Eu acho que o presidente hoje do Supremo Tribunal Federal, não tenho nada de pessoal contra ele, mas eu acho que a postura dele está deixando a desejar, inclusive para o regime democrático. Né? Respeito. A gente tem que respeitar, ninguém é o dono da verdade, mas oxalá o Poder Judiciário, na sua representação máxima, que é o Supremo Tribunal Federal, possa efetivamente, como todos nós, evoluir, aperfeiçoar a prestação jurisdicional e os exemplos que é dado para toda a sociedade nacional. Esse Código Penal deixa muito a desejar também, né? Código Penal, Código de Processo Penal, então são leis... A polícia prende e a justiça solta. Daí o juiz soltou. Não, o Código Penal abriu a porta, né? Aí são duas variantes. Primeira, nós estamos lidando com leis arcaicas que foram feitas não pelo Poder Judiciário. Então, às vezes, se condena o Poder Judiciário. O Judiciário está cumprindo a lei. A lei que foi feita por quem? Congresso? Pelos representantes do povo, por nós que elegemos pessoas para fazer essa lei. Quer dizer, é claro, atualização legislativa. O Brasil não é um país deficiente em legislação, embora deva e se possa aperfeiçoar várias legislações que são arcaicas. Né? Nós não pecamos por excesso de normas, nós temos bastante norma. Infelizmente, no Brasil, o que se peca hoje é pela aplicação da lei igualmente para todos que se encontrem na mesma situação. Então, e aí entra o segundo ponto que eu ia abordar. Sem generalizar, o que ocorre hoje, na minha opinião, é muitas vezes decisões tendenciosas conforme o gosto do cliente. Esse é mais chegado, esse é amigo, esse tem um grupo de relacionamento e eu vou aplicar a lei, né? Sem generalizar. Mas existem exemplos nesse sentido. Né? Basta ver o que a mídia divulga. Né? Isso eu estou falando, existem casos recentes no STJ, por exemplo, de ministros sendo grampeado e negociando sentença. Então, é exceção, mas está lá. Né? Então a gente tem que efetivamente, claro, apurar, ver se efetivamente é o caso de ser condenado após o contraditório e ampla defesa, mas agora não adianta a gente fingir que esses casos não existem, né? Em todas as nossas instituições. Tu sabe que existem colegas teus que se valem da imprensa para se favorecer pessoalmente, né? Toda a área, né? Então, se a gente fechar os olhos e tentar fingir que isso não ocorre, aonde a gente vai chegar? Só na hipocrisia, né? Então, vamos trabalhar a nossa sociedade a partir dela mesma e, mais uma vez, a campanha diz, né? A sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. Depois do intervalo comercial, eu quero saber do doutor Afonso Guizo Neto, nas eleições, estão aí de 2010, batendo as portas, no ano que vem, se a campanha vai ter uma bandeira nova, uma bandeira diferente, para ajudar os eleitores a escolher os candidatos sem esse carimbo da corrupção. Nós voltamos em 2 minutos.